Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do presidente. Pessoal, tudo bem? É o seguinte, antes de mais nada, eu sei o que vocês vão falar, eu preciso cortar o cabelo, eu vou cortar, tá? Não é peruca não, pra quem fala que eu tenho peruca, não é não, tá? Mas é o seguinte, pessoal, eu escolhi responder isso aqui porque eu acho que vou me divertir respondendo. Quando me mandaram, eu dei risada. E não quero que vocês me interpretem mal. Não é porque um pescador tira um verme da terra que ele está se importando com o verme. Ele geralmente tira o verme da terra, põe no anzol e lança onde tem que lançar, tentando pegar um peixe maior, tentando pegar algo bem maior. E é exatamente o caso aqui. Eu vou iniciar com um verme, verme que eu digo assim, de tamanho, de importância, com uma coisa bem pequena. Mas o intuito disso é falar de peixe grande e de coisas que são realmente importantes. Então eu estou usando isso aqui como isca, e se você ficar até o fim do vídeo comigo, você vai entender porque eu estou fazendo esse vídeo. E acompanha o meu raciocínio, que o que eu quero dizer realmente está lá no final. Mas não tem como eu dizer sem discorrer sobre tudo isso aí. Então a gente tem esse cara, ele teve recentemente num debate com o Vilela. E puta que pariu, bicho, se vocês assistirem, vocês vão ver que o maluco foi esmagado. Mas tipo assim, não é que o cara foi esmagado pelos outros, ele foi esmagado pela própria burrice e ignorância, cara. Depois eu recomendo que vocês assistam. Mas vocês nem precisam assistir para ver que o cara é burro mesmo, ignorante. Olha como o cara escreve hegemonia. Você vê que ele não conhece o que é hegemonia, nem no português. Aí você pode pensar assim, não, porra, mas é que o cara teve erro de digitação. O cara teve erro de digitação. Você fala, não sei não, velho, porque você vai ver o cara falar e ele também não sabe falar. Então é burro mesmo. Mas nesse caso aqui, como eu tô desde o princípio no stand-up comedy, eu tenho a alegria de fazer parte da geração que praticamente tirou o mato e asfaltou a via para quem vinha depois. Eu posso dizer exatamente onde é que estava e onde é que está a hegemonia no meio. Olha, desde que o stand-up comedy iniciou, a hegemonia no meio artístico, sem dúvida alguma, é de esquerda. Isso é inegável. No meio jornalístico, no meio artístico. Desde que a gente iniciou para cá, isso tem se equilibrado um pouco, porque tem aparecido bastante gente independente, mas não resta dúvidas que a hegemonia no meio artístico e na comédia é de esquerda. Não tem nada de direita ou centro-direita. Na verdade, a grande subversão que o stand-up trouxe para a cena artística brasileira foi a ousadia não de ser de direita, não de ser de esquerda, mas eu acho que a comunidade do stand-up comedy brasileira trouxe a grande ousadia para a cena artística do Brasil de ter a ambição de criar um ambiente livre, 100% livre. E fiquem comigo até o fim do vídeo que vocês vão acompanhar meu raciocínio, vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando o stand-up comedy iniciou, a classe artística brasileira começou a fazer manifestos para que o stand-up comedy não fosse para o teatro. Tem um episódio bem lá no início que o Cláudio Torres Gonzaga fez uma carta aberta explicando que o stand-up poderia usar o teatro. Eram artistas ali de esquerda, eram artistas da panelinha. O que sempre assustou a cena artística brasileira, quando o stand-up surgiu, é que a classe artística brasileira, ela passava sempre por uma linha de produção. Então o ator tinha que passar pelos cursos de ator. Esses cursos de ator, pelo amor de Deus, alguém aqui me desminta, eram tomados por pensamentos esquerdistas, sempre foi. Então você chegava no fim da linha de produção já aprovado, caso o seu pensamento político fosse aprovado também, tá bom? Isso é ECA na USP, 90% das faculdades federais e os cursos de artes são tomados por militância esquerdista e forma atores esquerdistas. Quem não é, geralmente é exceção.
Quando o stand-up comedy surge, ele não surge como uma força de direita, ele surge como uma força independente que não passa por crivo nenhum, de nenhum lado político. Então, no meu caso, por exemplo, eu não sou ator, não sou nada disso. Eu só sou um cara comum que saiu da minha casa, escreveu o seu texto, subiu no palco. As pessoas gostaram das coisas que eu escrevi, das piadas que eu contava, riam. E eu fui crescendo assim, sem o crivo de uma linha de produção que determina quem é o verdadeiro artista ou não. Então acho que o stand-up comedy sempre assustou desde o princípio a hegemonia da classe artística brasileira, porque foi um meio que se criou que não passava por nenhuma linha de produção ou aprovação de sindicato dos atores, do professor, pensamento. Eu, um cara extremamente comum, que vem de um lugar pobre, que tem uma realidade, crio piadas, as pessoas se identificam, gostam de mim e eu vou crescendo sem precisar que o sindicato dos atores ou o partido esquerdista que endossa bons atores do grande teatro brasileiro desse o aval para mim. E eu acho que é por isso que o stand-up sempre sempre assustou. Então houve sim, ainda há um movimento desde o princípio até hoje de dizer nos jornais que o stand-up é coisa de fascista, que o stand-up é não sei o quê. O stand-up simplesmente cria pensamentos independentes, onde a gente tá pouco se fudendo para opinião de hegemonias, como por exemplo a hegemonia esquerdista, que é da classe artística. Eu também posso dizer isso, usando o palavreado de militância, eu tenho lugar de fala. Eu já fiz filme, já escrevi livro, já fiz série, atuo na TV, frequento teatros do Brasil inteiro e todos esses lugares por onde eu passo. Todos esses lugares por onde eu passo. A hegemonia é, sem dúvida alguma, da classe artística esquerdista brasileira. Tá bom? Prova recente disso, quando o Marcos Mion aparece e defende a sua opinião, que eu creio ser a verdadeira, que ninguém deve ser preso por causa de uma piada, na mesma hora ele precisa voltar e desfalar o que falou. Sabe por quê? Porque senão ele vai ser perseguido no meio que ele trabalha, ele vai perder os patrocínios que ele tem, ele pode ficar mal visto, mal falado, entrar na mira da emissora que ele trabalha. Quando o Fábio Porchat, dessa vez ele não falou nada, ele já entendeu o Porchat entendeu onde está a hegemonia. Por isso que dessa vez ele não falou nada. Mas da outra vez que ele achava que talvez tivesse uma brecha para ele manifestar sua verdadeira opinião, o Fábio Porchat da outra vez apareceu e defendeu o Léo Lins, na primeira vez que o Léo sofreu uma investigação do Ministério Público. Poucos minutos depois, o Porchat apareceu se desfalando, retirando o apoio ao Léo Lins. Sabe por quê? Senão ele ia perder patrocínio, ele ia ficar mal visto na sua roda de artistas. Ou seja, a hegemonia, o mainstream, acha que o Léo Lins deve ser preso por causa de uma piada. Acha que piadas com agenda de lacração não se fazem. Onde é que está a hegemonia? De que lado está o mainstream? Quando você tem um artista, um cara grande, que defende a liberdade de expressão e logo em seguida precisa voltar e se desfalar, é porque ele sofreu uma pressão do mainstream. Ele sofreu pressão de estar o dinheiro, do patrocínio. Ele sofreu pressão do meio artístico que ele frequenta. E ele precisou retirar o seu apoio. Então, eu acho que fica claro aí com esses exemplos até desde o início do stand-up até hoje, onde é que está a hegemonia no meio artístico, na comédia. Então, quando você tem um cara que tentou ser comediante, fracassou, e depois começou a atacar quem a hegemonia artística odeia, começou a repetir o discurso da hegemonia artística brasileira, esse é o cara que está querendo entrar na hegemonia, não o cara que está lutando contra a hegemonia. Porque é claro que se um comediante aparece em público para defender a prisão ou a punição de um colega de comédia, é porque esse cara viu que vai ter vantagem se fizer isso. É porque esse cara entendeu aonde está a hegemonia
e quer fazer parte dela. Então é o contrário, na verdade. Aí você vai falar, ué, mas você tem o seu programa na TV. Olha, com muito orgulho eu posso dizer que eu sou uma exceção. Eu sou uma exceção. Quase ninguém. Talvez o Pânico no rádio e eu na TV. E se eu estiver cometendo alguma injustiça, vocês me digam, porque eu não estou me lembrando agora. Mas eu acho que hoje somos as exceções de vozes destoantes da hegemonia. O fato de eu estar anos na TV, para mim, é um milagre. Eu sou uma exceção, que eu nem sei como eu estou no ar até hoje. Todo mês eu acho que vou ser demitido. Fazem 11 anos só de SBT, mais os anos de Band, eu sempre acho que vou ser demitido. Porque sempre tem uma corda no meu pescoço e uma mira na minha testa. Quando eu faço filme, e vou me vender meu peixe, fiz filme premiado, eu falo mesmo porque aqui ninguém faz. A hegemonia aqui é tanta que quando um artista brasileiro faz um filme e ganha prêmios internacionais, a imprensa não fala, porque o artista não é de esquerda. Se o artista não seguir a cartilha da esquerda brasileira, a imprensa ignora os prêmios que ele recebe. Eu recebi prêmios pelos meus filmes. Onde você já viu isso na mídia, na grande mídia? Onde é que está a hegemonia? Quando um artista esquerdista recebe prêmio, o mainstream geralmente celebra. Quando um artista que não é esquerdista recebe ou faz algo notável, o mainstream ignora. Onde é que está a hegemonia, tá bom? Então, assim, eu tenho o orgulho de dizer que eu quebrei a hegemonia. Não só eu. Léo Lins. Pode dizer, o Rafinha quebrou a hegemonia. Você vê lá atrás o cara, desde o CQC, fazendo piada, peitando. Você tem o Léo Lins, você tem eu, você tem gente recente, por exemplo. Eu vejo o Cássio Zogro, o Abner. O Abner é um cara esquerdista. Pra mim, tá quebrando a hegemonia. Tá lá. No caminho o cara faz desafetos, eu faço desafetos, mas nós estamos quebrando a hegemonia. A hegemonia, então, eu acho que está clara qual que é. E a hegemonia, definitivamente, não é o que eu defendo, que é a liberdade de expressão. A hegemonia e o mainstream endossa um comediante ser punido quando ele faz piadas com a agenda da lacração. Repetindo, Marcos Mion, Fábio Porchat aparecem a favor da liberdade de expressão, dizendo que não se prende comediante por piada. 5 minutos depois, a hegemonia pressiona o mainstream, o mercado publicitário, onde está o dinheiro, onde está o status, o jornalista, o meio artístico, pressiona o cara. Vai lá e retira o que você disse, senão o dinheiro para de entrar. Nós, os jornalistas, paramos de falar bem de você. Nós, a militância, vamos te perseguir. O meio artístico vai colocar você na mira. Vocês querem alguma outra prova onde está a hegemonia? Agora vamos falar aqui sobre subiu no palco. Veja só, nós somos militantes porque subimos no palco um dia pedindo o impeachment da Dilma. Pessoal, vamos... Aqui é o seguinte, esse palco foi na Avenida Paulista, 2015, eu subi lá pedindo o impeachment da Dilma. Sabe por quê? Porque os anos de PT pra mim como comediante foram um inferno. Não só pra mim, como pra outros humoristas, o Cacete Planeta mesmo sempre zoou o presidente, nunca teve problema nenhum. No governo Lula, começaram a censurar. Eu subi e subiria de novo. Quando eu comecei minha carreira, fazendo o meu trabalho, a mídia só estava olhando pro meu trabalho, não pro que eu penso, mas pro meu trabalho. E começou a me elogiar, começou a dizer que eu era muito bom, que eu era um cara diferenciado, que as coisas que eu escrevia, que as coisas que eu criava eram boas demais, que eu era um cara muito promissor. Até que em 2010, por ser proibido de fazer piada com política na TV, eu fiz um show em Brasília na véspera da eleição e zoei todos os políticos fazendo piadas. Todos. Os de esquerda, os de direita, os de centro. Mas, quando eu zoei o Lula, quando eu zoei a Dilma,
o jogo virou pra mim na imprensa. A imprensa que só falava bem de mim, que eu era o cara que eu ia no Congresso e peitava o Sarney, eu ia no Congresso e zoava o Bolsonaro, eu ia no Congresso e zoava aqueles deputados merda de direita, de centro-direita. Quando eu zoei o Lula, quando eu zoei a Dilma, acabou. Eu virei fascista, eu virei racista, eu virei machista, taxista, equilibrista e a porra toda. Mais uma vez, onde é que tá o mainstream? Vocês me avisam. Então, o que eu tive nos anos seguintes foi isso aí, ó. Ministério Público me investigando, tentou me censurar algumas vezes. E eu cheguei a ser condenado à prisão. Nessa realidade, obviamente, eu entendo que essa linha de pensamento, esse governo, era completamente contra uma coisa que eu defendo e é muito cara pra mim, que é a liberdade de expressão. Então eu pensei, já que eles não querem que eu fale, eu vou falar mais ainda. Não tô nem aí. Quem convive comigo pode dizer, eu tenho uma série de testemunhas. Constantemente ligavam na Band e no SBT para me demitir, o governo do PT, de esquerda. Tentaram me prender. Mandaram para mim censuras, fizeram retirar coisas da internet. Eu tenho todo o histórico aí para comprovar, tá bom? Aí, obviamente, quando entra o impeachment da Dilma e tem um palco na Paulista, eu falo, eu vou subir aí porque eu quero que essa porra caia. Essa porra me fudeu a vida toda, esse governo tá dizendo que eu não posso contar piada, pra mim não serve. E eu subi lá sim, subiria de novo. Outros comediantes também subiram, Nil Agra, Vilela, Léo Lins, Cris Paiva. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós subimos lá e fizemos um discurso pró-liberdade de expressão. E para contar piadas sobre um governo que estava cerceando a liberdade de expressão. Para quem gosta do jogo oprimido-opressor, eu sempre acho que o opressor é o governo. Meu discurso é esse. Para mim, o governo tá sempre oprimindo com taxa, com polícia, seja de direita, de esquerda, de centro. De um lado tá o governo, eu tô do outro. Tô do lado do cidadão comum, que é o que eu sou. Essa é a minha natureza. Tenho minhas convicções, já vou falar disso. Mas nós estávamos lá zoando o poder estabelecido naquele momento. Uma coisa curiosa é a conveniência das pessoas, porque isso aconteceu em 2015. E ao que tudo indica, é um demérito estar naquele palco em 2015, firmando uma posição a favor da liberdade e protestando contra um governo que cerceava a liberdade de comediantes, porque é isso que a gente estava fazendo lá. Parece que é um demérito ter subido lá aquele dia, em 2015. Mas em 2016, um ano e meio depois, esse cara estava puxando o saco do Léo Lins, porque ele achou que teria alguma vantagem puxando o saco do Léo Lins, que um ano antes estava naquele palco. Não foi um demérito ali. Hoje, que chutar a cabeça do Léo Lins faz você ganhar um tapinha nas costas da Beautiful People, o cara esquece que já puxou o saco do cara que tava naquele palco e passa a dar bicuda nele. É um caráter duvidoso. Eu não acho que são pessoas que me passam confiança quem faz isso. É muito dúbio. É conforme a conveniência. Isso não é legal. Agora, sabe o que aconteceu depois disso? Alguns anos se passaram e entrou um governo de direita, Bolsonaro. O Nil Agra, que estava nesse palco, pró-liberdade de expressão, sabe o que fez durante o governo Bolsonaro? Cagou e zoou o governo Bolsonaro. Sabe o que o Vilela, o Léo Lins e a Cris Paiva, sabe o que eles fizeram quando entrou um governo de direita? Cagaram e zoaram no governo de direita. Sabe o que eu fiz quando entrou o Bolsonaro? Logo nos primeiros meses, eu comecei a criticar exatamente como eu criticava o PT, as coisas que eu achei que estava errado. Como cidadão eu criticava. Como comediante, eu fazia piada. Na minha profissão de comediante, no palco, no meu espaço, nos espaços que eu tenho como comediante, eu zoei. Sabe o que eu ganhei? A mesma coisa que eu ganhei do outro governo quando eu zoava eles. Olha aí. Fui sim perseguido. Sofri sim tentativa de censura oficial do governo Bolsonaro.
articularam a minha prisão também. Quem conviveu comigo sabe, foi por um triz que eu não fui preso. Chegou muito perto de eu ser preso esse dia, muito perto mesmo. Tudo isso no governo Bolsonaro. E aqui um parênteses. Quando o governo Lula me censurou, dei um Google. Muitos jornalistas ficaram a favor da censura. Outros não, isso é verdade, tá? Mas muitos relativizaram. Já quando foi o governo Bolsonaro que me censurou, meu amigo, foi parar no Jornal Nacional. Me fala aí, onde é que tá a hegemonia? Então, recapitulando, quando o governo era do PT de esquerda, o que eu, como comediante, fazia? Isso daí. Zoava o governo estabelecido. Quando o governo foi de direita, o que eu, como comediante, fiz? Isso daí. Critiquei e zoei o governo de direita. Ah, mas aí você não zoa o MBL. Eu não vou ser hipócrita, não. Eu sou amigo de 4 pessoas de lá. Antes do MBL existir. Eu sou amigo do Kim. Eu tinha um nível de amizade com o Kim. Sou amigo do Arthur. Sou amigo do Renan. Sou amigo do Alexandre, irmão do Renan. E o dia que o Arthur fez merda, o que eu, como comediante, fiz? Eu posso ter amizade com os caras, posso ter afinidade de pensamento com os caras, porém, se um dia esses caras fizerem coisas que eu reprovo, como amigo, eu posso chegar em particular e falar: isso aqui que você tá fazendo é merda, velho. Se o cara continuar, como cidadão, eu vou criticar em público. E se o cara fizer coisa passível de zoeira, como comediante, eu faço isso aí, ó. Comediante faz piada. Se os caras do MBL têm problema com piada, eles não podem ser meus amigos. Porque a hora que eu faço merda, meus amigos de comédia fazem piada. A hora que eu faço merda, a hora que eu tenho atitudes passíveis de zoeira, eu mesmo zoo, meus amigos zoam. Meu programa é todo mundo se zoando. Agora, o que separa um militante de um comediante? Eu nunca vi essa turminha militante fazer piada com Boulos. Eu nunca vi essa turminha militante zoar o Lula. E aqui que eu digo que às vezes você usa um verme para pegar peixe grande. Fábio Porchat, Adnet, Gregório, Porta dos Fundos. Vocês, toda semana tinha uma crítica ao Bolsonaro. Toda semana é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Vamos pegar o Bolsonaro. E tem que zoar mesmo, na minha opinião, tem que zoar mesmo, tem que criticar mesmo. Mas vocês criticavam. Agora, vocês não têm uma piada do Lula? Porchat? Você não tem uma piadinha da Janja? Das coisas ridículas que ela faz, fala? Você não tem uma piadinha do aumento do preço das coisas enquanto a Janja, o Lula, viaja de graça? Você não tem uma piadinha, você não tem uma criticazinha do rombo do INSS, do roubo dos aposentados desse governo Lula? Vocês não têm uma piadinha, vocês não têm uma crítica sobre isso? É sério. Então veja bem, onde é que está a hegemonia? Você vê de um lado que os caras passaram o dia inteiro, a semana toda, 4 anos, zoando o Bolsonaro. Pelas merdas que ele falou, pelas merdas que ele fez, e que mereceu mesmo ser zoado, e zoeira é pouco. Mas você não tem uma piadinha sequer desses caras zoando um monte de podridão, de roubo, de incompetência, ou de coisas ridículas do governo Lula, da Janja, do Haddad, da situação que as coisas se encontram. Você não tem. Onde é que está a hegemonia? Alguém me diz? Eles não... Sabe por que eles não têm? Porque eles não podem. Se o Porchat aparecer e zoar o Lula, a bolha dele, que é a bolha artística, que é a publicidade, que é o meio que ele frequenta e que põe ele pra cima e que mantém ele trabalhando, esse meio vai cobrar. O que você tá falando do Painho? O que você tá falando aí do PT, do PSOL? O que você tá falando do Boulos? Essas pessoas não vão zoar. Porque eles não podem.
Porque eles fazem parte da hegemonia. Quem zoa é que está quebrando a hegemonia. Quem zoa isso, quem é livre para zoar o Bolsonaro e para zoar o Lula é que está quebrando a hegemonia. O que está quebrando a hegemonia no stand-up comedy é quem ousa ser livre, não quem milita para a esquerda. Aqui não tem muito o que esperar de um cara que é analfabeto. O cara é analfabeto de português. Então exige muito que ele não seja um analfabeto funcional. Mas eu vou deixar claro uma coisa, que convicções pessoais são diferentes de militância. Eu tenho uma série de convicção pessoal. E talvez a que é mais importante para mim tá no meu mais puro íntimo, tá na profundeza do meu ser, bem enraizado, que é a minha fé em Deus. Eu tô compartilhando com vocês uma coisa bem particular. Eu não tô dizendo que eu sou santo, não, pelo contrário, eu sou um desgraçado, um miserável. O que você vai mais achar na minha vida é pecado, coisa errada e incongruência. Mas lá no fundo, o que é mais caro para mim é minha fé em Deus. Isso é uma coisa muito importante para mim. Por isso que quando eu vi pela primeira vez o Rodrigo Marques no palco de um clube de comédia, fazendo piada, zoando a ideia da existência de Deus, zoando quem acredita em Deus, fazendo piada que ele é ateu. Quando eu vi isso a primeira vez, sabe o que eu fiz? Eu dei muita risada. Sabe por quê? Porque é muito bem escrito, é do caralho e é engraçado. E embora a fé seja uma coisa muito importante pra mim, e é o que eu acredito que me trouxe até aqui, que me mantém até aqui, mesmo com tanta falha da minha parte e com muita porrada e perseguição real e pesada, mesmo com a fé sendo uma coisa muito importante para mim, eu não tenho como negar que o material que o Rodrigo Marques cria a esse respeito é do caralho. Ele é um puta de um comediante, é um puta de um artista. E o Rodrigo Marques já se apresentou no meu comedy. E eu fiquei muito feliz quando eu vi ele se apresentando lá. E por mim ele se apresentava lá todo dia. E eu nunca cheguei pro Rodrigo Marques num canto e falei: Rodrigo, vem cá, eu sei que você é ateu. E nesse comedy, piadas de ateu não se fazem. Tá bom? No meu comedy club, não se zoa quem acredita em Deus, beleza? Tirando isso, pode fazer a piada que você quiser lá. Eu nunca disse isso, pelo contrário. Eu tava lá um dia e eu dei risada. Quando eu vi vídeo dele fazendo piadas da sua convicção de ateu, zoando, eu dei risada. Se um dia o Rodrigo Marques quiser sentar comigo e falar por que pra você a fé é tão importante, eu vou ter muito prazer em sentar com ele e conversar. E eu também vou ter muito prazer em ouvir por que ele deixou de acreditar em Deus, se é que ele já acreditou um dia, e vou querer muito saber. Aqui, eu e ele. No palco? Qual é a piada que você tem pra me contar? Pode contar. Se ela for boa, eu vou dar risada. Eram boas e eu ri. É? Eu não acredito em grupinhos. Eu sempre acho que assim, eu não acredito em grupinho de justiça social. Eu não acredito, assim como eu não acredito em grupinho religioso também. Eu sou um cara assim, eu tenho minha convicção. Eu acho que eu sou um monoteísta freelancer, porque eu também tô de saco cheio de muita coisa em igreja. Mas de todo modo, eu não acredito em várias coisas que a esquerda diz. Eu nunca cheguei no meu comedy club e falei: não vai fazer piada aqui exaltando a esquerda, hein? Essas piadas aqui não se fazem. Eu nunca disse isso. As pessoas vão no meu comedy, fazem a piada que quer. Essa é a diferença de você ter convicções pessoais e ser um militante na comédia. Eu tenho minhas convicções pessoais, tenho minhas convicções pessoais políticas. Se você sentar para conversar, eu sou um cara que defende menos Estado, porque a minha experiência de vida
me fez entender que quando eu era pobre, lá em Santo André, esse tanto de imposto, tanto de taxa, atrapalhou tanto a vida do meu pai, a minha vida, o meu crescimento. Eu consigo, hoje que eu tenho mais dinheiro, graças a Deus, eu consigo viajar e entender que os lugares mais legais que eu viajo têm um pensamento de liberdade, tem um pensamento de liberdade econômica que eu gostaria que tivesse no Brasil. São convicções pessoais minhas. Agora, a diferença entre uma convicção pessoal e uma militância é eu aparecer e dizer que quem falar contra liberalismo econômico não entra no meu bar. Ou quem falar contra Deus tem que ser preso, tem que ser punido. Quem falar contra os meus pensamentos políticos deve ser punido. Piadas assim não se fazem. A lei tem que contemplar que quem fizer isso tem que ir preso. Isso é uma militância. E é isso que esse verme faz. É isso que esse verme faz. Essa é a diferença de um comediante para um militante. Um comediante, como qualquer ser humano normal, tem as suas convicções políticas, religiosas, ideológicas, tem as suas preferências sexuais, tem as suas preferências políticas. Isso é um ser humano. Um comediante que diz que o outro comediante não pode fazer piadas que vão contra as minhas crenças pessoais, aí, meu amigo, não é comediante. Quando começaram a encher o saco do Porta dos Fundos por causa do especial de Natal deles, sabe o que eu fiz? Essa aqui foi minha opinião. Não se censura. Não se censura. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro. Não se censura. Se eles querem fazer o especial de Natal zoando Jesus, zoando o Natal, eles têm o direito. Porque pra mim, defender a liberdade de expressão é defender as pessoas que falam coisas que eu não concordo. E quando eles fazem um especial de Natal, que talvez eu não ache graça, muitas outras pessoas acham, e eu não tenho direito de proibir ou de impedir que as pessoas riam de algo que eu não acho engraçado. Vamos falar de hegemonia de novo? Quando o Porta dos Fundos zoou cristianismo, a gente está num país onde 80% da população é cristã. Sabe o que aconteceu com o Porta dos Fundos? Pessoal aí que é mais religioso, que é mais besta, na minha opinião, reclamou. Ficou lá, ai gente, não pode zoar, ai. Reclamaram de uma ficção, reclamaram de uma dramaturgia. Isso aí é gente idiota que faz. Mas reclamaram. Mas o Ministério Público indiciou? Não. Algum deles foi condenado à prisão? Não. Porém, quando eu zoei deputada do PT, eu fui condenado à prisão. Quando o Léo zoou a agendinha progressista, foi condenado à prisão. Quando o Porta dos Fundos zoou a religião de 80% de um país de dimensões continentais, teve lá histeria, reclamaram, mas não teve condenação à prisão nenhuma. Onde é que está a hegemonia? Quando é o Léo Lins que sofre cerceamento de liberdade, eu apareço e me manifesto. E quando é o Porta dos Fundos, eu também apareço e me manifesto. Isso é ser um comediante. Isso é ser alguém que entende o valor da liberdade de expressão para a comédia. Um militante só se manifesta quando é um lado da moeda. Aliás, uma vez apareceram e me perguntaram, inclusive, isso daqui, ó. Danilo, eu quero falar contigo sobre uma polêmica que aconteceu nas últimas semanas sobre um clipe que foi publicado pelo humorista Thiago Santinelli. Nesse clipe mostra o assassinato de Luciano Hang, juntamente com outras pessoas, tanto da política quanto do meio artístico. Tu sempre foi um grande defensor da liberdade de expressão, mas, na minha opinião, ele passou dos limites ao retratar isso. Eu quero saber qual é a tua opinião, se isso ainda pode ser considerado uma piada ou se realmente o Thiago passou dos limites. Cara, eu não vi o clipe, esse clipe em questão, eu posso ver e dar minha opinião.
Mas o que eu posso falar de antemão é tudo que é feito no âmbito de dramatização, de ficção, de humor, porque o humor é um tipo de ficção, é ficção. Eu acho que matar é permitido na ficção, assassinar é permitido na ficção, brincar, falar é permitido na comédia. Eu acho que se está num âmbito assim, eu não acho que deve passar longe de censura e ser entendido como tal, mas eu não vi o clipe, né? O que eu sei é que existe sempre um peso e duas medidas, né? Isso que eu tô falando, para mim, na minha opinião, serve para direitista, para esquerdista, para centro. O artista deve ter o direito aí de se livre manifestar dentro do ambiente que ele exerce a profissão, que é o de ficção, que é o de comédia, né? Só que eu sei que se fosse eu fazendo um vídeo matando Lula de brincadeira, eu acho que eu não ia... Eu acho que eu já estava bem cancelado no UOL, na Folha de São Paulo e, inclusive, no meio das pessoas que estavam no vídeo matando Luciano Hang. Então, o meu questionamento não é esse, não. Eu acho que tem que ter liberdade. Só que eu acho que se fosse o Léo Lins fazendo a mesma coisa com uma figura que essa turma defende, essa turma estaria dizendo que o Léo Lins não tem esse direito. Esse é o meu questionamento. Porque a gente não discute mais fatos, né? É quem tá fazendo. Essa é a preocupação, infelizmente. Olha, tem 2 anos esse vídeo e parece que eu acertei em cheio. Porque no debate da semana passada, esse cara disse que nem era piada que ele estava fazendo com o Luciano Hang, era o que ele queria fazer mesmo, ou seja, se não era piada, era realmente uma encenação ali, promovendo um discurso ali de ódio, um discurso odioso. Eu não sei também, eu não vi até hoje, para falar a verdade, mas ele que disse no debate. Em compensação, como eu disse, quando o Léo Lins falou uma coisa que esse cara não queria que fosse dito, que esse cara não concorda, não gosta, ele pediu punição pro Léo Lins. Ele pode. O Léo Lins não pode. Essa é a diferença de um comediante para um militante. Um comediante, como qualquer ser humano normal, pode sim ter suas convicções políticas, religiosas, suas visões de mundo, suas opiniões, mas no palco ele entende que a liberdade é para todo mundo, inclusive para quem fala o que ele não concorda. Já um militante não. O militante não sabe o que é arte, tudo para ele é propaganda. O militante não acha que a liberdade é para todo mundo. A liberdade é só para quem fala o que ele quer que fale. Quem fala o que ele quer que fale não tem que ter liberdade, tem que ser punido. Todo mundo que não rezar essa cartilha deve ser punido. Não deve ter espaço, deve ser boicotado, sabotado. Para terminar, pessoal, eu, na verdade, quando disse que tô pegando um verme para fazer algo maior, é aqui que eu quero chegar. Eu gostaria de deixar alguns conselhos para vocês, da minha experiência aí nesses anos fazendo comédia. Sempre que alguém tentar tirar um colega de trabalho através de boicote, sabotagem, pedindo prisão, pedindo punição, é inveja. Eu tô uns anos na estrada. Antes eu achava, é opinião, não é? É inveja, acredita em mim. O que acontece é que essas pessoas tentam passar um verniz de virtude para tentar deixar nobre a sua inveja. Então não é que eu quero que o cara ali saia de cena, que o cara ali saia de cena porque eu queria estar no lugar dele, ganhando o dinheiro que ele ganha, tendo o público que ele tem e tendo a visibilidade que ele tem. Não, é que ele é racista. O racismo é mau, e se eu sou contra o racismo, eu sou bom. Então não resta outra alternativa a não ser cortar a cabeça dele. É inveja. É inveja. Eles passam um verniz de virtude. Eles acham que esse discurso merda militante é virtude, mas é inveja. Sempre que você vê alguém fazendo isso, não ache que o cara tá protegendo os oprimidos. Ele tá com inveja. E eu acho também que o que mostra que esse pessoal é invejoso é que um dos argumentos que eles sempre colocam na mesa, e você pode ver, todo mundo que está defendendo a prisão do Léo, uma punição pro Léo, ou que o Léo seja responsabilizado por racismo, machismo e sei lá mais o que ismo, é o seguinte, eles sempre dizem,
Eu não vou ficar defendendo um cara rico. Não é uma questão de ser rico ou de ser pobre, é uma questão de liberdade de expressão que serve pro preto, pro branco, pro gay, pro hétero, pro rico e pro pobre. Eu não vou ficar defendendo um cara que é rico. Ou seja, você é só a porra de uma pessoa com muita inveja. Aliás, eu era pobre, hoje, graças a Deus, sou rico. Amanhã eu não sei, espero que eu continue. Eu era pobre, hoje sou rico, graças à comédia. Graças à liberdade de expressão que a gente defende aqui, de fazer a piada que a gente quer. Foi isso que me trouxe até aqui. O Léo era pobre. O que deixou o Léo rico foi a comédia e a liberdade de poder exercer o seu ofício. Mas, ao que tudo indica, o fato de ser rico para essas pessoas é um ponto que por isso ele não merece defesa. Se isso não é inveja, eu não sei o que é. Esse é o primeiro conselho que eu queria te deixar pela minha experiência. A inveja. Nunca acredite que é sobre defender coitadinhos. 90% das vezes é a mais pura inveja transvestida de virtude. O segundo conselho que eu quero deixar para vocês nesses anos todos é que quanto mais velho eu fico, mais eu percebo que todas as vezes que eu briguei na internet por política, eu fui um puta de um idiota. Então, um conselho aqui de um cara que talvez esteja alguns anos na sua frente. Nunca brigue com seu amigo, com alguém que te estendeu a mão, com alguém que já foi legal com você. Nunca brigue com essa pessoa por causa de política. Nunca. Nunca brigue com quem você não conhece por causa de política. Não vale a pena. Os filha da puta chegam na hora que tem que chegar e põe no teu rabo. Hoje você tem PL e PT votando em prol do fundão partidário, votando para aumentar a conta de luz. Eles não estão nem aí para você. Não briguem com ninguém por causa de política. Não compra discurso dos outros. Você tem as suas convicções, é o que você acha. Não brigue com seu pai, com a sua irmã, com seu amigo, com alguém que já te estendeu a mão por causa de política. Eu tive pessoas que eu achava que eram minhas amigas, que eu nunca fiz nada contra. Eu já falei isso, eu tô repetindo. Que um dia eu chego em casa e a pessoa tá me xingando, tá cortando minha cabeça em público. Por quê? Porque eles estão tentando agradar uma hegemonia. Eles são pessoas invejosas, eles fracassam no que se propuseram a fazer. Eles tentaram fazer comédia, deram errado. Então ele vê que aquele artista que tá rezando a cartilha do mainstream fecha a publicidade, vai pra Globo, faz série. Ele fala, opa, eu vou puxar o saco. O que é pra fazer? É pra falar essas coisas? Eu vou falar. Quem que vocês não gostam? Vocês não gostam do Léo? Eu vou lá chutar o Léo então. Vocês não gostam do Danilo? Eu vou lá chutar o Danilo então. Agora me dá um biscoitinho. Não faz isso. Não brigue. Não brigue com seus amigos, com pessoas que foram legais com você, por causa de política. É o segundo conselho que eu deixo. E o terceiro conselho que eu deixo, esse é a batata. Pelos meus anos de estrada, lembrem-se de uma coisa. Um comediante que aparece em público dizendo que o outro comediante deve ser punido porque fez uma piada, esse cara não é comediante. Nunca foi e não vai ser. Duvide do caráter desse cara. Cuidado. Um cara que faz isso com a própria profissão, o que não vai fazer com você. E o último conselho que eu dou é, vocês gostam de comédia livre? Então, vocês têm que conhecer o My Fucking Comedy Club, tá bom? É um comedy club que eu criei pra ter comédia livre. Aqui não tem militância, não. Você vai ver piada de tudo lá. E se você é militante, de direita ou de esquerda, não vai no meu comedy achando que você vai ver piada exaltando o Bolsonaro, exaltando o Lula. Não, aqui nós vamos fazer piada. Vai subir lá comediante de tudo que é tipo, fazendo as piadas que eles quiserem. Você gosta de humor livre? Esse é o seu lugar. Siga aí My Fucking Comedy Club.